A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 7 de setembro de 2025. Chegamos na lição de número 10, a visão do homem glorioso. Só lembrando aos prezados, estamos estudando neste trimestre as visões proféticas de Daniel. Então, iniciamos no capítulo 7 e vamos terminar no capítulo 12 de Daniel, que são os 5 capítulos do livro que nos revelam os planos de Deus para o futuro, partindo do tempo de Daniel aos tempos de hoje e há tempos que ainda virão de vir. Então é muito importante os estudos dessas lições. Como tenho sempre recomendado, leiam o capítulo que vamos estudar inteiro. Nós vamos estudar hoje o capítulo 10. Só vou ler um versículo por causa da nossa brevidade do tempo, mas é importante você ler todo o capítulo 10, capítulo pequeno, fácil de leitura. Em alguns minutos você tem uma visão do que nós estaremos estudando. Eu quero fazer uma oração, quero abençoar você, abençoar a sua casa, sua família, quero abençoar o seu emprego, quero abençoar o fruto do seu trabalho, quero deixar uma bênção para a sua vida financeira, a sua vida física, saúde, para a sua vida mental e principalmente para a sua vida espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, aqui estamos diante das tuas profecias, Senhor, e como é importante o nosso coração estar preparado para entendê-las. Nesses tempos difíceis que vivemos, em que o cumprimento das tuas profecias se faz claro. Abençoa os teus servos, casa dos teus servos, a vida dos teus servos, a família dos teus servos. Abençoa, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Daniel 10 e 12. Diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, ele está profundamente preocupado com o futuro do seu povo. Nós devemos ter sempre essa preocupação pela igreja do Senhor. Daniel não ficou
criticando, colocando o dedo nas feridas do seu povo, mas se dedicou profundamente a colocar o seu coração preocupado e entender da parte de Deus o que estava acontecendo e qual seria o futuro do seu povo. Então, durante 3 semanas, ele fez um tipo de jejum. Ele não come bebidas saborosas, não bebe vinho e nem se cuida fisicamente. Ele está buscando resposta de Deus. Você está buscando a resposta de Deus? Há um clamor em Daniel. E ele manifesta isso de forma física. Faz um jejum que nós chamaremos hoje de jejum parcial, tira alguns alimentos saborosos, não se cuida de se enfeitar fisicamente e busca a resposta de Deus por 21 dias. Isso é um coração realmente contrito. Você só pode buscar a resposta de Deus se o teu coração realmente estiver contrito. Senão, é só expressões inúteis. No final desse período, enquanto está à beira do rio Tigre, Daniel tem uma visão impressionante. Ele vê um ser celestial, com uma aparência brilhante, poderosa, algo que deixa completamente sem forças. Os homens que estavam com ele não veem nada, mas sente tanto medo que foge. É interessante isso. As coisas espirituais estão reservadas aos homens espirituais. Nem todos que nos acompanham têm a mesma visão espiritual que nós temos. E não adianta nós querermos convencer pessoas. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Ela precisa abrir os olhos espirituais. Daniel tinha esse olhar espiritual, por isso ele teve a visão desse ser celestial, enquanto que os outros, embora percebessem que alguma coisa estava acontecendo, nada viram e saíram afugentados. Enquanto alguns se aproximam de Deus, outros fogem da presença de Deus. Esse ser, ele começa a conversar com Daniel e diz que Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Mas houve uma batalha espiritual nos céus. O mensageiro foi impedido por forças malignas ligadas ao reino da Pérsia, até que Miguel, um dos principais anjos, veio ajudá-lo. Então nós vemos aqui um princípio bíblico importantíssimo. Forças malignas ligadas a um reino desta terra, o reino da Pérsia. Hoje o Irã. Parece que esse país ainda está ligado com forças malignas do mal.
Mas o importante é nós percebermos que as coisas que acontecem aqui na Terra recebem uma influência tremenda de forças espirituais, e muitas vezes de forças espirituais do mal, resistentes. Daniel orou e a sua oração foi ouvida no primeiro dia, é que diz esse ser celestial. Mas até a resposta de oração chegar, demorou, porque havia uma resistência maligna. Então, se você ora, não desista. Isso nos traz a ideia de persistência na oração, porque desde que abrimos a nossa boca para Deus, Deus já está nos ouvindo, mas muitas vezes há um travar espiritual maligno forte que impede que a tua bênção chegue nas tuas mãos rapidamente. Então, ali diz que o anjo Miguel veio. Nós já falamos anteriormente, a Bíblia só revela 2 nomes de anjo, Miguel e Gabriel. O que passar disso é heresia. Um dos principais anjos veio ajudá-lo. O mensageiro, então, explica que veio revelar o que vai acontecer com o povo de Daniel no futuro. Nós já vimos semana passada sobre as 70 semanas de Daniel. É importantíssimo você estudar essas lições. Veremos essas revelações agora nas próximas lições. Ele reforça que Daniel é muito amado de Deus e encoraja Daniel a ter força e coragem também. Daniel cai, ele está fraco, é tocado novamente e recupera suas forças. Por fim, o mensageiro diz que precisa voltar para a batalha espiritual, pois ainda enfrentará o anjo aí no sentido maligno. A palavra anjo é um mensageiro, né? Um mensageiro protetor da Grécia, ou seja, um mensageiro do maligno que estava impedindo que a bênção chegasse à Grécia. Mas garante que Miguel está ao lado do povo de Israel. Qual é a lição espiritual que tiramos aqui? Este capítulo é como uma cortina que abre para mostrar que por trás dos acontecimentos humanos há batalhas espirituais acontecendo. Nós estamos vivendo um momento terrível na nossa nação e muitas vezes nós pensamos nas soluções políticas que podem haver para o que está acontecendo na nossa nação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que isso, o que está acontecendo na nossa nação, é uma força maligna, poderosa, que só poderá ser resolvida através da mão poderosa de Deus. E por isso é muito necessário a nossa oração, o nosso jejum, porque essas coisas têm um papel poderoso nesse cenário. Nós vemos que o cenário estava ruim, mas Daniel abriu o seu coração para Deus, colocou a sua angústia, a sua situação, orou, jejuou e recebeu a resposta de Deus. Nós vemos aqui um caso, só abrindo um hiato, de teofania. O que é teofania? Lá vem do grego teos em grego é Deus, e phainein, que é manifestar, manifestação de Deus, teofania, ou seja, uma manifestação visível de Deus ao ser humano.
diferente de sonhos e visões. A teofania envolve uma presença perceptível, algo que pode ser visto, ouvido ou até sentido fisicamente, como foi o caso aqui. Como foi em outros casos bíblicos, tem muitos casos, eu vou só citar alguns para relembrar os irmãos. Ah, ah, Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, Deus aparece a Moisés como fogo que não consome a planta e fala com Moisés. No Monte Sinai, lá em Êxodo 19, a sarça ardente foi em Êxodo 13, Êxodo 3, se você tiver curiosidade para ler, e, e lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, onde relâmpagos, fumaça, som de trombeta, uma manifestação poderosa diante de todo o povo. Vemos uma outra situação, a visita a Abraão, Gênesis 18. 3 homens aparecem a Abraão e um deles é identificado como o Senhor, ou seja, Jesus. Teofania. A luta com Jacó também, Gênesis 32. Jacó luta com um homem, no texto diz um homem, que depois é reconhecido como Deus. Também podemos pensar na pessoa de Jesus. O que são essas batalhas espirituais? São conflitos invisíveis que acontecem no mundo espiritual, entre o reino de Deus e as forças do mal, como já falei. A Bíblia ensina que a nossa luta não é contra pessoas, então nossas opiniões políticas são importantes, nossa participação em situações é importante, mas a luta do crente não é essa. A luta do crente é contra principados, ou seja, poderes, potestades, forças espirituais da maldade, como diz Paulo lá em Efésios 6:12. Essas batalhas não são como guerras físicas, mas envolvem tentações, opressões, enganos, dúvidas, medo e tudo o que tenta nos afastar de Deus. Então, muitas vezes nós estamos numa situação deprimido, triste, desanimado, e pensamos que isso são coisas naturais, mas não são, são forças espirituais que estão influenciando esse nosso mundo físico e atacando a nossa mente, o nosso espírito, e tentando nos derrubar e nos afastar de Deus e roubar a nossa fé. Então lute contra isso, não se engane, não pense que essas coisas são de você. Muitas delas são coisas espirituais, demônios, espíritos malignos que estão tentando derrubar a sua fé. Exemplos bíblicos de batalha espiritual que nos trazem lições práticas. Vamos ver algumas. Primeiro, eu vou trazer 3 lições práticas acerca dessas batalhas espirituais. Primeiro, não estamos sozinhos. Daniel 10, o anjo que veio responder a oração de Daniel, foi impedido por um príncipe da Pérsia, como acabamos de ver. Uma força espiritual. Até que Miguel, o arcanjo, vem ajudá-lo. Isso mostra que há uma resistência espiritual nos bastidores da história humana, mas que nós não estamos sozinhos. Enquanto você está lutando em oração, o céu está se movendo a favor do crente. Então, às vezes você pode dizer, não, eu estou sozinho nessa batalha, não tem nenhum irmão que ore comigo. Não tem importância. É importante que os irmãos se juntem em oração, mas se houver um momento de solidão em que você não encontra um companheiro de oração, uma companheira de oração, fique sabendo que você não está sozinho. Deus está com você.
está enviando seus anjos e está batalhando pela sua causa. Eu tenho experiências na minha vida pessoal que já dei testemunho, não vou dá-lo agora, mas em que anjos do Senhor venham lutar pela minha causa. Segundo, precisamos adquirir conhecimento bíblico. Tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós fazemos. Adquirir conhecimento bíblico. Mateus 4, Jesus é tentado por Satanás no deserto, mas ele, como homem, ele vence o inimigo pela palavra de Deus, mostrando conhecimento bíblico como arma espiritual. Então, Jesus não usou nem o recurso espiritual de forças do céu ajudando. Ele usou a própria palavra e pela própria palavra ele combateu o inimigo. Muitas vezes o inimigo vem te tentar, vem dizer coisas para você e você, se você tem na mente a Bíblia, os versículos, mentalmente isso vem e você refuta aquela situação que você está passando com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez ali no deserto. Tudo que Jesus fez nesta terra, ele nos deixou exemplo para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. É o que diz a palavra. Então, muitas vezes a solução para a nossa luta espiritual vem pelo próprio uso que nós fazemos da palavra de Deus. E terceiro, precisamos ter uma conduta espiritual verdadeira. Então, nós temos uma mudança de vida e essa mudança de vida tem que se manifestar. Efésios 6, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui verdade, justiça, fé, salvação, palavra, tudo necessário para resistir ao mal. Então, você tem que cultivar essas coisas. Procurar a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus, tudo se faz necessário. Então, relembrando, 3 coisas nesta batalha espiritual importantíssima. Primeiro, nos lembrar que não estamos sozinhos. Segundo, precisamos adquirir conhecimento bíblico. E terceiro, precisamos ter uma conduta espiritual verdadeira. Como enfrentar essas batalhas? Aí nós estamos falando de estratégia, não é? Nós falamos ali anteriormente como ser, agora como agir. Primeiro, esse exemplo de Daniel, vigiar e orar, Mateus 26 e 41. Estar atento e em comunhão com Deus. Usar a armadura de Deus, como já falamos lá, o que Paulo disse em Efésios 6, de 10 a 18. Cada peça representa uma atitude espiritual importante. Resistir ao diabo com fé. Daniel ficou orando, jejuando 21 dias. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, resistir ao diabo com fé, e ele fugirá de vós. Não ceder ao medo ou à dúvida, que são coisas que o diabo vem fazer com você, te dizer não faça isso, não faça aquilo. E jejum e oração. Como Daniel fez, isso fortalece o espírito e abre caminho para revelações da parte de Deus. Por que isso importa? Porque muitas das lutas que enfrentamos, ansiedade, conflitos, desânimo, podem ter raízes espirituais. Entender isso nos ajuda a enxergar além das aparências e buscar soluções que envolvem fé, oração e discernimento. Que Deus te abençoe. Vou orar por você. Se você está passando alguma luta espiritual, não esqueça. Você não está sozinho. Use a palavra de Deus. Resista ao diabo com fé. E ele vai fugir de você. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra.
E nós te agradecemos, Senhor, por este exemplo de Daniel, de fé, de perseverança, de busca pela verdade e intercessória pelo teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor, e nos torna intercessores. Abençoa os teus servos. Se algum servo teu que está me ouvindo neste momento está passando alguma luta espiritual, forças malignas estão se apoderando, tentando destruir a sua fé, o seu testemunho. Ajuda o Senhor, envia os teus anjos para lutar pela causa dos teus servos, Senhor. É o da tua serva, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.